Que bom te ver por aqui! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Destravando Direito, onde você aprende com casos práticos e questões de provas, temas de direito para você passar em concursos públicos e alcançar sua liberdade financeira. Meu nome é Lucas Diniz, fui aprovado em 2 concursos públicos de procuradorias municipais. Nos 2 deles eu fui aprovado em 4º lugar e tenho a dizer para vocês que concursos de procuradorias, especialmente as municipais, são muito interessantes. Eles têm excelente remuneração, muitos deles têm carga horária de 30 ou até mesmo 20 horas semanais, permitindo que você tenha mais tempo para você e para sua família. Um dos temas mais recorrentes nesse tipo de concurso é improbidade administrativa. Aliás, mais recorrente em todo tipo de concurso. A Lei 8429 de 1992, ela foi profundamente alterada em 2021. Ou seja, ainda é novidade esse tema. Sem falar que procuradores municipais têm que defender e promover interesses públicos do município. Dentre eles, a probidade administrativa, que é um direito difuso, um direito de terceira geração ou dimensão, que consiste no dever do agente público de agir de forma honesta, transparente e eficiente. É impressionante, pessoal. Não tem um concurso recente de procuradorias municipais que improbidade administrativa não é um tema que caia. Cai em todo santo concurso. De 1 a 2 questões, alguns 3 até 4 questões. Por isso é importantíssima a compreensão desse tema. Então, bora começar? Bora começar pelas disposições de direito material da Lei de Improbidade. E vamos deixar para os outros vídeos os atos de improbidade administrativa em espécie e as disposições processuais. A gente já tem bastante coisa para falar nesse encontro aqui. Responsabilizar alguém por ato de improbidade é o quê? É assegurar a integridade do patrimônio público e social. Mas vem cá, o que é patrimônio público? É o mesmo que erário público? Erário corresponde aos bens econômicos, financeiros do Estado. O patrimônio público é um conceito mais amplo, inclui também bens de natureza estética, histórica, moral, artística, ambiental e turística. São bens de natureza imaterial também. E a lei de improbidade administrativa, ela exige que os atos de improbidade sejam praticados com dolo. E dolo aqui é a vontade livre e consciente de alcançar enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violar princípios da administração pública. Olha que importante, não basta a mera vontade do agente em praticar o ato. É importante que essa vontade seja direcionada para que ele se enriqueça ilicitamente, para que ele cause dano ao erário ou viole os princípios mencionados lá no artigo 11 da Lei de Improbidade, que iremos conversar em outro vídeo. Outra coisa, simples exercício da função pública não é suficiente para caracterizar a improbidade administrativa. Tem que haver dolo. Nem culpa mais é suficiente. Tanto que na análise da regularidade da conduta que o agente público pratica, tem que se levar em consideração o quê? As chamadas circunstâncias práticas. Naquele momento, o que era possível que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer, quais as circunstâncias que impactaram, que impuseram, que condicionaram a sua conduta. São normas que buscam proteger o agente público, permitindo que ele pratique a melhor conduta possível naquela ocasião. Também é muito importante a modalidade culposa, que existia antes das alterações trazidas em 2001, deixou de existir. Porém, elas não se aplicam aos casos em que houver sentença condenatória com trânsito em julgado por ato de improbidade administrativa culposo, tampouco se houver execução dessa pena.
vai retroagir tão somente aos processos com condenação por ato de improbidade culposo que não tiver trânsito em julgado, certo? Se não tiver trânsito em julgado, aí haverá retroatividade. Esse é o tema 1199 do STF. Quem pode praticar atos de improbidade? Agentes públicos, servidores públicos e todos aqueles que temporariamente, sem receber nenhuma remuneração, exercerem mandato, cargo, emprego ou função em entidades da administração pública direta ou indireta de todos os entes da federação. E também entidades privadas, por exemplo, ONGs, associações que receberem subvenções, ou seja, que receberem transferências para cobrir despesas de custeio, que receberem benefícios ou que receberem incentivos fiscais ou de crédito de entes governamentais. E aqui é importante destacar que a lei não prevê quanto tempo o agente tem que estar exercendo o mandato, o cargo, o emprego, a função para ser responsabilizado. Basta que ele esteja exercendo o mandato, o cargo, o emprego ou função. Praticou o ato de improbidade, vai ser responsabilizado. E o conceito de agente inclui tanto o agente de direito, que é aquele regularmente investido, como também o agente putativo, que desempenha uma função pública mesmo não estando devidamente investido nela. Como, por exemplo, aquela pessoa que se faz passar por um escrivão e que pratica atos ordinatórios de um processo, só que sequer foi aprovado em um concurso público. E também os agentes necessários, aqueles que exercerem funções estatais, em situações excepcionais, sem contudo estarem investidos nelas. Mas, nesse caso dos agentes necessários, eles fazem de forma legítima, autorizada pela lei, como, por exemplo, aquele que prende um criminoso em flagrante delito. Não só os agentes públicos de direito e de fato serão responsabilizados, mas também o particular, a pessoa física ou jurídica que tiver induzido ou concorrer também de forma dolosa para a prática do ato de improbidade. E cuidado aqui, sócios e diretores de pessoas jurídicas, em regra, não respondem por ato de improbidade administrativa, que por intermédio da pessoa jurídica tiver sido praticado, a não ser que de forma comprovada eles tenham participado e tenham se beneficiado diretamente deste ato. E aí eles responderão apenas no ponto em que eles efetivamente tiverem participado. De forma semelhante, o sucessor ou herdeiro daquele que tiver causado dano ao erário ou tiver se enriquecido ilicitamente, responderá apenas até o limite do valor da herança ou do patrimônio que tiver recebido. Em caso de alteração contratual da pessoa jurídica, de transformação, de incorporação, fusão ou cisão societária, também só neste ponto. Lembrando que transformação é mudança de tipo societário sem que tenha liquidação ou dissolução de pessoa jurídica. Incorporação é a absorção de uma sociedade por outra, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações. A incorporada deixa de existir, mas não há surgimento de uma nova sociedade, ao contrário do que ocorre na fusão, que é a união de duas ou mais sociedades para formar uma nova. E a cisão é a transferência do patrimônio de uma sociedade para outra. Essa cisão pode ser parcial ou total. Pessoa jurídica, se praticar um ato punido também pela lei de anticorrupção empresarial, que é a lei 12.846 de 2013, não poderá ser sancionada, receber sanções previstas na lei de improbidade administrativa, porque a lei veda o bis in idem nesse sentido. E quem pode ser sujeito passivo dos atos de improbidade? Entidades da administração pública, direta e indireta, e também entidades privadas, que receberem recursos de entidades públicas. No caso das entidades privadas, o ressarcimento do prejuízo causado pelo ato de improbidade se limita ao que o ente público tiver contribuído para formar esse patrimônio da pessoa jurídica de direito privado. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal,
acione aí o sininho para receber notificações de novos conteúdos aqui do canal. Tem dúvidas? Me manda aqui e compartilhe esse vídeo. E sigamos juntos, meus caros e caríssimas. Até a próxima e um grande abraço!